bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Rodrigo Telechea, presidente do IE. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Bruno. É um prazer participar do teu podcast, que é um sucesso aí entre os veículos liberais. Então é sempre uma honra estar contigo. Obrigado, Rodrigo. Bom, você é o atual presidente do Instituto de Estudos Empresariais, que realiza anualmente o Fórum da Liberdade. Esse ano tem um aspecto bastante a ser celebrado por vocês, que é a 30ª edição do evento, né? E o tema desse ano é o futuro da democracia. Então eu queria começar essa conversa, Rodrigo, te perguntando por que a democracia ela deve ser discutida neste momento da história não só do Brasil, mas história do mundo, razão pela qual acredito o IE tenha decidido converter esse tema no principal assunto do evento. Bruno, acho que tu pegaste um ponto bem relevante. Eu acho que a democracia ele é o tema do momento, né? Não só no Brasil, mas principalmente fora dele, considerando os fatos que ocorreram em 2016, especialmente o Brexit e também a eleição do Trump. Eu acho que são dois fatos que talvez tenham transformado a ordem política e econômica do mundo. Os reflexos a gente verá nos próximos anos. E o Fórum da Liberdade, tendo esse ar de estar sempre trazendo novidades em termos de discussões filosóficas e práticas para a sociedade brasileira. Ele escolheu o futuro da democracia como o tema para celebrar a sua 30ª edição. O tema aderente à realidade, propositivo e também passível de uma série de críticas para todos os lados. Então a democracia ela se coloca como o tema de discussão não só para fins teóricos, mas principalmente com efeitos práticos a partir desses fatos históricos que eu acabei de referir. Bom, para o evento deste ano, quem foi que a organização convidou palestrantes nacionais e internacionais para poder debater o futuro da democracia, Rodrigo? Bruno, a gente tem como é de praxe no fórum, né, a gente tenta sempre trazer para o Brasil, principalmente para Porto Alegre, né, uma série de nomes que tenham um impacto, né, com aquilo que escrevem, com o que pensam e disponibilizam para o seu público diretamente relacionado ao tema. Então, esse ano, alguns exemplos que vêm ao Brasil internacionais, o Lawrence Reed, que é presidente da FEE, Foundation of Economic Education, o James Robinson, que é professor de Chicago, economista e cientista político, é um dos coautores de um livro bem destacado, que foi, inclusive, líder de pesquisa nos Estados Unidos nos últimos 2 anos, que é Why Nations Fail, traduzido para o português, Por que as Nações Fracassam. Que foi tema de um dos painéis do ano passado, né? Exatamente, foi tema de um dos painéis do fórum passado. Então, a tese que por trás desse livro é uma tese muito interessante, né, destacando o papel das instituições, né, porque algumas nações, elas institucionalmente bem construídas, elas tendem a ter um crescimento econômico de longo prazo e próspero, enquanto que outras nações que não têm esse mesmo padrão institucional bem definido acabam, né, em sentido contrário, não alcançando o desenvolvimento econômico. E a tese, né, desses dois autores, ela é muito curiosa porque ela acaba destacando, na verdade, questionando toda uma série de teses que foram construídas ao longo do século XIX e XX, de padrão cultural, de padrão geográfico, localização dos países, clima e tudo mais. E ele diz que, a rigor, o que define o sucesso ou não de uma nação são as suas instituições. Nesse sentido, James vai contribuir muito para o fórum. Certo. E dos palestrantes nacionais, quem é que está presente? Eu acho que o grande nome, né, Bruno, do fórum, não só pela trajetória, mas pelo que ele representou nas últimas eleições, por ter sido uma novidade no centro da política, é o prefeito de São Paulo, João Dória, que está confirmado. Ele vem a Porto Alegre, me parece que na primeira manifestação, né, pública em termos de evento, ele vai participar no fórum como o precursor desse tipo de posicionamento. Tem uma série de outros nomes, como, por exemplo, o Diogo Costa, que hoje é diretor do Instituto de Inovação do Índigo e também é mestre em ciência política, o Luiz Felipe Pondé, o próprio Fernando Holliday, que foi um dos vereadores mais votados, foi o vereador mais votado na última eleição municipal
em São Paulo. Tem dois nomes que eu acho muito relevantes, principalmente porque eles já contribuíram, né? E claro, tem a contribuir para a economia e para a filosofia nacional, que é o Eduardo Gianetti e o Pedro Malan. O Adriano Janturco também volta ao fórum, né, com uma abordagem polêmica, com muito conteúdo, com muito histórico de estudo sobre a teoria liberal mais anarcocapitalista. Eu acho que tem nomes realmente muito relevantes e esses são os principais. Nesse evento eu acho que tem uma presença muito maior de gente envolvida diretamente com a política formal, né, Rodrigo? Tanto políticos, né, como o Dória e o Fernando Holliday que você citou, mas também pessoas envolvidas com partidos políticos, que é o caso do Diogo Costa e do Fábio Osterman, por exemplo, que são dois dos palestrantes. Foi proposital trazer mais gente envolvida diretamente na prática política por causa do tema? Ou foi simplesmente uma coincidência na hora de convidar os palestrantes e a partir daí se deu essa coincidência? Essa é uma boa pergunta, Bruno. O fórum ele tem um movimento pendular, né, de movimentação entre o aspecto econômico, político e social. O tema do ano passado, né, foi quem move o mundo, ou seja, a ideia de colocar o empreendedor, né, no centro do debate e destacar a importância dele na história, né, do movimento econômico em geral. Esse ano a gente optou pela escolha do tema que está aderente com a realidade que a gente está vivendo, dá um ar um pouco mais político para o fórum. E isso também requer, né, um cuidado muito grande com a escolha dos palestrantes, na medida em que o Instituto, né, o IEA, que é quem organiza o Fórum da Liberdade, ele é uma associação sem fins lucrativos e completamente apartidária. Então não é que o evento seja apolítico. Na verdade, o fórum ele tem como função justamente trazer à tona elementos que conectam a política, a economia e também o empreendedorismo. E sendo o tema o futuro da democracia, me parece que trazer para o centro do debate os políticos, justamente os agentes que representam a vontade popular a partir do sistema da democracia representativa, é contribuir com um aspecto muito prático e de know-how, ou seja, aqueles que fazem a política estão no fórum para demonstrar um pouco da sua experiência e dividir opiniões nem sempre tranquilas de serem debatidas, mas certamente que contribuem com a qualidade do evento. Qual é ou quais são os painéis em que a democracia estará diretamente em debate, Rodrigo? Porque há um perfil do Fórum da Liberdade de ter posições divergentes, né? Quais são os painéis ou qual é o painel em que a democracia será discutida com posições contrárias, né? Favoráveis ou críticas em relação à democracia? Tem dois painéis principais, Bruno, que me parece que vão discutir exatamente esse tópico que tu levantaste. E trazer a democracia para o centro do debate requer um cuidado muito grande. O Instituto, né, a diretoria, ao longo da construção desse fórum, teve essas reflexões, teve essas discussões, que é justamente saudar a democracia como um regime interessante, um regime que tem uma série de méritos, porém também tem uma série de imperfeições, uma série de questões que precisam ser aprimoradas. E isso também não quer dizer, na verdade, quer dizer justamente o contrário, que a democracia não tem limites. Então tem dois painéis que vão discutir exatamente esse tópico. Um deles é a cultura da democracia, que vai tentar, por meio de uma visão filosófica e também prática, né, quais são os elementos que formam uma democracia que seja bem-sucedida. E o segundo painel, que é o painel de encerramento, inclusive, do evento, que o título é Os Limites da Democracia. E aqui a gente quer trazer um pouco do que o Hope fala naquele livro, Deus da Democracia, né? Justamente a inexistência, né, de razões para a gente endeusar a democracia como um fim em si mesmo, e sim um instrumento em que, guardadas as proporções e os limites das responsabilidades e liberdades individuais, ela deve servir para decidir alguns assuntos de forma sempre descentralizada e com uma série de restrições. Quem que vai apresentar esse último painel, Rodrigo? O último painel, na programação oficial, consta o Adriano Janturco, né, que é professor de ciência política do IBMEC, e o Jeffrey Tucker, que é um americano que vem novamente ao fórum, que hoje é o CEO do Libert.me e diretor executivo da Laissez-Faire Books. E no painel anterior, que vai discutir a cultura da democracia que você falou, não é isso? Isso, exatamente. O painel das 15h40 da terça-feira, dia 11, né? Hoje os palestrantes são Eduardo Wolff. O Eduardo é doutorando em filosofia pela USP e é atual secretário adjunto da Cultura de Porto Alegre. Mas acho que até vale aqui ressalvar um ponto, que o Eduardo foi convidado para participar do fórum muito antes dele assumir esse papel na secretaria. E o Luiz Felipe Pondé,
que também é filósofo e colunista do jornal Folha de São Paulo. Tem um convite pendente, que eu também abro aqui em primeira mão para o podcast. A gente está tentando trazer a Rosa Paiá. A Rosa é uma jovem ativista política em Cuba, e a ideia é que ela traga um pouco dessa experiência do regime cubano, né, do que ela tem lutado, né, em Cuba para restaurar o processo democrático para o Brasil. O nome não está confirmado ainda, ele está pendente ainda de confirmação, mas é um nome que a gente está tentando justamente contextualizar a democracia em outros países, principalmente aqueles que não a têm. Certo. Com relação à democracia no Brasil, Rodrigo, vocês, quando imaginaram, né, elaboraram a proposta do evento, que tipo de objetivo vocês gostariam que o Fórum cumprisse ao levantar essa discussão a respeito do futuro da democracia? Bruno, acho que o Brasil ele precisa se reinserir na discussão séria e aprofundada de certos temas. Eu acho que a democracia é um deles. A nossa história, né, desde da Revolução, o golpe de 64, ela acabou modificando a forma que a gente vê a atuação política. Então, acho que as últimas eleições de 2016, elas mostram um pouco os sinais dessa mudança que, a rigor, começaram alguns anos antes, já com a manifestação nas ruas em 2013, mas que as eleições de 2016 mostraram com mais vigor, né, esse descontentamento, essa dificuldade da população de entender o que é feito na política. Então, eu vejo, hoje em dia, a democracia no Brasil como uma visão de futuro, acho que promete, uma visão promissora, no entanto, com uma revisão da velha política, com pessoas que vão para a política não para realizar carreira, e sim para inserir discussões, para pautar a agenda de debate e, com base nisso, transformar a sociedade. Acho que o caso do Dória é um exemplo interessante, né? Um gestor que olha para a política como um palco em que ele pode aplicar técnicas já aplicadas em outros negócios, da eficiência, da redução do papel do Estado, do aumento da participação da iniciativa privada, e também uma renovação política em termos de juventude. Eu acho que hoje em dia a nossa juventude está muito mais inquieta e disruptiva com relação às ideias da velha política. Então acho que o Brasil ainda tem muito a fazer, mas eu vejo com bons olhos todo esse movimento que iniciou lá em 2013 e veio repercutir praticamente em 2016. Acho que o futuro da democracia no país depende do engajamento e da realização, né, dessas promessas que a gente viu nas últimas campanhas. Bom, eu imagino, Rodrigo, que você, como presidente do IEE, junto com a sua diretoria, devem ter ficado muito contentes nessa coincidência de no ano em que vocês dirigem o Instituto, vocês serem os autores ou os organizadores, melhor dizendo, do 30º evento, né? É um marco na história do evento e também do IEE. Vocês, de alguma maneira, Rodrigo, organizaram o fórum deste ano, 2017, pensando nesse evento como um marco para as próximas décadas? Ótima pergunta, Bruno. Sim, nós pensamos nisso. Eu acho que é um desafio e, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade, né, estar na gestão de um instituto que comemorou, né, 33 anos esse ano e também tem a oportunidade, né, de gerar um debate na 30ª edição do Fórum. Qual foi e aí acho que aqui vale ressaltar um ponto que foi destacado na coletiva de imprensa, mas nem todos talvez tenham percebido. O Fórum ele é um evento que ele se resume, né, em 2 dias de debate de muita qualidade, de profundidade, mas ainda um evento de debate. Isso ocorre desde a sua primeira edição até a 29ª. A 30ª edição ela marca um reposicionamento de marca do Fórum da Liberdade em termos de evento. O Fórum deixa de ser, né, sem demérito algum ao que foi até agora, mas ele deixa de ser um evento de 2 dias de debates para se tornar um ecossistema de divulgação, de formação de lideranças e de empreendedorismo. O porquê disso? A programação do evento, na sua 30ª edição, ela deixa de ser 10 e 11, ela passa a ser a partir do dia 6 até o dia 12. Ou seja, do dia 6 até o dia 10, teremos oficinas da liberdade, todas elas organizadas por instituições parceiras do Instituto,
Por exemplo, no dia 6 pela manhã, a gente vai ter um curso de economia para iniciantes, organizado pela FEE, Foundation of Economic Education. Na quinta-feira, dia 7, teremos a Fundação Naumann e o Instituto Mises vindo a Porto Alegre para dar curso sobre economia austríaca e também de liderança empresarial e novas tecnologias. No dia 8 e no dia 9, teremos o evento, a segunda conferência do Atlantos, que é um instituto parceiro do Instituto, que surgiu, inclusive, dentro dos bancos de estudo do IEE. O 10 e 11 é o fechamento, né, dessa, digamos assim, Semana da Liberdade com o Fórum. E o dia 12 é um dia livre para as instituições que ainda estão em Porto Alegre realizarem encontros informais para discutir os temas levados à tona no Fórum e, eventualmente, criar algum tipo de networking e assim por diante. Então, o Fórum, Bruno, ele deixa de ser um evento tão somente de debates para entregar um resultado prático com as oficinas e, mais do que isso, né, com o evento da Unconference, que vai acontecer durante o Fórum da Liberdade, que é a mostra cultural desse ano, a gente traz para dentro do evento uma série de empreendedores, uma espécie de Startup Weekend, em que as pessoas vão para dentro dessa plataforma que criaremos física dentro do evento para discutir ideias, discutir seus empreendimentos e conseguir gerar um impacto real para a sociedade após o término do evento. Rodrigo, muitíssimo obrigado pela entrevista e bom trabalho aí com o Fórum da Liberdade 2017, 30ª edição, que será realizado nos dias 10 e 11 de abril na PUC do Rio Grande do Sul. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Bruno, e parabéns pelo trabalho que tu vens desenvolvendo. Realmente eu sou um grande admirador dos podcasts, estou sempre na escuta aqui e espero que os ouvintes gostem e participem do fórum. As inscrições estão abertas, www.forumdaliberdade.com.br. Aguardamos todos aqui em Porto Alegre para fazer esse evento histórico, marcar mais uma vez a agenda do país e discutir o futuro da democracia. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.